Bom dia, meus irmãos e irmãs. A paz de Jesus e o doce amor da Virgem Maria esteja com todos. Hoje é sábado, 22 de maio de 2021. Estamos na sétima semana da Páscoa. E amanhã, 23 de maio, já vamos comemorar o dia de Pentecostes, a tão aguardada solenidade da descida do Espírito Santo sobre nós. E hoje, sábado, meus irmãos, comemoramos o dia de Santa Rita de Cássia, a santa muito conhecida como o perfume das rosas, e também por mostrar para nós muito o caminho do perdão e do amor. Vamos fazer um breve relato da história de Santa Rita de Cássia. Santa Rita de Cássia nasceu na Itália, na cidade de Cássia. Santa Rita de Cássia, desde criança, ela sempre teve muita vontade de seguir a vida religiosa, ir para o convento, mas ela era filha única e seus pais não permitiram. Tanto que quando mocinha já, os seus pais arrumaram um casamento para Santa Rita de Cássia. Então ela casou-se e teve 2 filhos. Só que esse casamento ela não foi muito feliz, o marido era muito mal para ela, não era muito bom, maltratava ela e bebia muito. Então Santa Rita de Cássia ela rezava muito para que o marido se convertesse e parasse com aquela vida desregrada. E Santa Rita de Cássia conseguiu que o marido se convertesse, ele converteu-se mesmo. Mas pessoas conhecidas, né, da época da vida dele desregrada, vieram assassiná-lo. E os seus 2 filhos prometeram vingança, que assassinariam os assassinos do pai. E Santa Rita de Cássia pediu novamente, né, que Deus convertesse os 2 filhos, que eles não fizessem isso. E Santa Rita de Cássia realmente conseguiu com que os filhos se convertessem. Só que eles pegaram peste, né? E eles estavam quase no leito da morte quando pediram para a mãe para que trouxesse o assassino do pai, que eles queriam pedir perdão. E assim eles fizeram e foram convertidos. Por mais uma vez, Santa Rita de Cássia recebeu o milagre da conversão dos filhos. Então, ela já viúva e sem os filhos, Santa Rita de Cássia foi para o convento. Ela foi para o convento, só que ela foi recusada algumas vezes porque ela era casada, era viúva, até que um convento, uma das superioras, aceitaram, mas desde que ela cumprisse algumas missões. E uma delas, a superiora deu a ela um pedaço de madeira e que ela aguasse todos os dias aquele pedaço de madeira. A, a intenção, né, da superiora era testar a humildade dela, a persistência de Santa Rita de Cássia. E assim Santa Rita de Cássia fez, aguando todos os dias esse pedaço de madeira, até que virou uma videira e deu muitas uvas, né? Mais uma vez ela conseguiu um milagre, né, desse pedaço de madeira e virar uma videira. Então assim a superiora, né, veio a ficar convencida e deixar com que Santa Rita de Cássia ficasse no convento, né? Santa Rita de Cássia, ela tinha pedido que ela sofresse como Jesus Cristo sofreu, então nasceu nela na testa um espinho. Passado algum tempo, Santa Rita de Cássia ficou muito doente, ficou acamada e as irmãs cuidavam da Santa Rita de Cássia até perto de sua morte. E antes que ela morresse, esse espinho ele desapareceu, né? Mais um milagre de Deus. E Santa Rita de Cássia também, ela fez um milagre no braço de uma das irmãs que cuidava dela no leito da morte. E Santa Rita de Cássia, na sua morte, quando ela faleceu, começou a exalar aquele perfume de rosas. Por isso ela ficou conhecida como Santa Rita de Cássia, do perfume das rosas. E temos esse por costume na missa levar um botão de rosa, certo, meus irmãos? Então vale muito a pena ler um pouco mais e aprofundar na história de Santa Rita, que é muito linda, certo, meus irmãos? Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Então vamos hoje fazer a leitura e a reflexão do Evangelho do dia, meus irmãos.
Ele está em São João, Evangelho de São João, capítulo 21, versículos de 20 a 25, que nos diz: Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinava sobre o peito de Jesus no dia da ceia. Ele lhe perguntara: Senhor, quem é que te entregará? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: O que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importas? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça, que até que eu venha, que te importa? É o discípulo que dá testemunho e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas que, se fossem escritas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveria ser escrito. Meus irmãos e irmãs, essa é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós tivemos aqui uma impressão nesse evangelho que Jesus estava muito bravo com o comportamento de Pedro, né? E no evangelho anterior, eles estavam, o evangelho de ontem, né? Eles estavam em reconciliação. Jesus perguntando a Pedro: Pedro, tu me ama? E Pedro: sim, Jesus, eu te amo muito, né? E Pedro, ele ficou com aquilo na cabeça, porque Jesus deixou uma deixa para ele, né? Jesus disse para ele no último capítulo, né? Quando você morrer, vai ser amarrado, cingido. E Pedro entendeu que aquilo seria, que Jesus estava falando do martírio dele, né? Como seria a morte dele, a morte de Pedro, né? Então, Pedro estava andando e quando ele olha para trás, ele vê outro discípulo, que é o São João, né? São João, que Deus amava também bastante. São João era mais jovem que Pedro. E Pedro pergunta a Jesus: e o que vai ser deste? Né? Como quem diz, ele também vai morrer, ele também vai ser martirizado. E Jesus reage, né, falando com Pedro: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importas? Tu me segues, né? Como quem diz, o que te importa, Pedro, a vida do outro, né? E às vezes, meus irmãos, a gente até aceita o sofrimento que estamos passando, a turbulência, porque nós pensamos: mas alguém está sofrendo também. As pessoas também passam por essa turbulência. Mas é exatamente isso que Jesus está falando para Pedro, né? A tua dor é a tua dor, né? O que você vai passar, que você vai passar. Não se importe com o que o outro também vai passar, né? Segue o teu caminho, me siga, né? Vamos comigo no meu caminho, não te importas. Ou seja, cada um, né, meus irmãos? É isso que Jesus está querendo aqui nos passar nesse evangelho, né? E às vezes a gente realmente acaba perguntando, né? Mas, meu Deus, eu rezo tanto, né? Eu oro, vou à missa, né? E esse irmão que entrou na novena ontem, até entrou atrasado, no terceiro dia da novena, ele já conseguiu a graça, meu Deus, e por que eu não, né? Mas é isso que Jesus está querendo nos passar, que às vezes Deus tem para o outro, não é o que ele vai ter para você, não é o que ele está pensando para você. Ele tem uns planos para você e tem planos para outros diferentes, né? E por isso que no versículo Jesus está dizendo aqui, né, que não te importe com a vida dos outros, né? Não é para você se importar com o muro do vizinho, e sim com a sua própria vida, com a sua própria santidade.
né? Então, meus irmãos, nós temos que manter os olhos fixos em Deus, andar no caminho reto, não ficar nos importando o que está atrás, o que está do lado, né? E sim cumprir a nossa missão, né? Mas Pedro talvez também ele estivesse passando por momentos de solidão, né? Pensando no seu martírio, pensando que não quisesse morrer sozinho, né, meus irmãos? Ele estava passando por essa tristeza também, né? Por isso a preocupação dele, talvez. E às vezes, quando nós seguimos Jesus, né? Seguimos a nossa fé, às vezes nos sentimos um pouco isolados, um pouco sozinhos, né? É um pouco de solidão. Mas Jesus nos afaga, nos acaricia, dizendo: siga-me, vai dar tudo certo, né? Não te preocupes com essa solidão, não te preocupes com o que vai acontecer. Apenas siga-me, né, meus irmãos? E no versículo também menciona, né, que começou um corre-corre ali, um boato, a notícia de que o discípulo João não morreria. E não foi isso que Jesus disse, né? E João diz isso para eles. Não foi isso que Jesus disse, que eu não morreria. Ele apenas disse que para que, se eu quero que ele permaneça até a minha vinda, né? Então, o que importaria isso para Pedro? Foi isso que Jesus disse sobre João, né? E ainda para ajudar em toda a história, João foi o último discípulo a morrer. Então, os discípulos que ficavam, um morria, o outro pensava, o outro morria, e sempre João ficando, né? Mas o João foi o último a morrer. Então, foi o que ele disse, né? Jesus não disse que João não ia morrer, né? Então, e João ainda ele afirma nesse evangelho, né, que Jesus, olha, Jesus ele tinha tanta coisa para escrever, ele tinha tanta coisa para falar e para fazer, que não caberia nesses livros do mundo. O mundo também não caberia tantos livros que ele gostaria de escrever, todas as histórias que ele viveu, né? E no Evangelho, meus irmãos, nós temos aí 4 evangelhos. Nós temos o Evangelho de São Marcos, São João, Lucas e Mateus. Louvado seja Deus, né? Que nós temos esses 4 evangelhos. E a proposta aqui, meus irmãos, é assim: quem dera, né? Se nós fôssemos o 5º evangelho, né? Um livro escrito, um evangelho escrito por Jesus, né? A nossa vida, a nossa história poderia ser escrita por Jesus. Já pensou que orgulho, né, meus irmãos? E sem nos importar como que seria a capa desse livro, se ela seria uma capa bonita, capa dura, dourada, o que importaria isso, né? Se essa capa desse livro que Jesus escreveu sobre a sua vida, se a capa do outro era mais bonita, o que importa é que Jesus escreveu a sua história. Eu gostaria, né, meus irmãos? Eu gostaria que eu fosse agraciada, fosse um exemplo, que Deus pudesse escrever a minha história, né? E às vezes nós temos que pensar um pouco, e se eu fosse um livro, né? Eu seria um livro que eu venderia mais, que eu venderia menos? Eu seria um livro chique? Ou seria um livro de conteúdo tão interessante, né? Assim como um filme também, se você fosse um filme. Você seria um filme que você venderia, ganharia muitos Oscars, ou você apenas seria muito criticado, não gostaria, as pessoas não gostariam de assistir o seu filme? Então é isso, né, meus irmãos? O que Jesus hoje veio nos dizer é isso, né? Cada um, que a gente não olhe o muro do vizinho, não fique olhando dos lados o que o outro tem, não tem para passar, e sim o que nós temos para passar, né, meus irmãos? E nesse versículo também, o que nos resta, né? O que no resumo, uma pergunta que nos fica é: se realmente eu sou uma testemunha de verdade,
Ou eu sou mais ou menos uma mentira disfarçada de verdade? Porque nesse evangelho, meus irmãos, né, está nos mostrando também que nós cristãos não somos extraordinários. Nós não somos homens e mulheres extraordinários. Nós somos apenas filhos do Pai Celestial. Então, muito obrigada, meus irmãos. Eu espero que eu tenha conseguido passar um pouco para vocês o relato, a reflexão desse evangelho. Muito obrigada. Fiquem com Deus.